Aleluia. O tema da campanha é 6:27, né, pastor? Aleluia. Só que eu quero ressaltar aqui Daniel capítulo 6 e o versículo 16. Que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém, igreja? Amém. Daniel capítulo 6, versículo 16. Nesta noite, como, aleluias, a epígrafe do texto fala sobre Daniel na cova dos leões, né? E o tema da campanha é sobre Daniel também, né? Sobre livramento. Meus amados irmãos, podem sentar, amém? Meus irmãos, quando a gente fala sobre o livramento de Deus, existem vários tipos de livramento. Aleluia. Mas, quando a gente fala livramento, Deus, Ele coloca pessoas para nos dar livramento, como diz Salmos 34, versículo 19, que o Senhor acampa seus anjos ao nosso redor, porque nós tememos a Ele, e por isso os anjos do Senhor nos livram. Vemos também que o Senhor, Ele deu livramento, aleluia, através da vida de José, como diz Gênesis capítulo 45, versículo 7, que fala que quando José já era governador do Egito, e seus irmãos estavam padecendo de fome lá em Canaã, Deus envia eles para o Egito, para poder comprar mercadoria, né, de alimentação, aleluia, para toda a sua família. Então o próprio José relata nesse texto, que ele foi livramento para a sua própria família. E ele mesmo sabia que o propósito de Deus na vida dele não era só apenas governar um país, não é apenas ser honrado, mas sim para dar livramento àquelas pessoas que iam padecer no tempo da fome, no tempo da sede. Aleluia. Vemos também, meus irmãos, aleluia, que no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, fala de outro tipo de livramento. Aleluia. Quando Deus, Ele livra seu povo de Israel, e quando Moisés chega em Piairote, aleluia, de frente ao mar vermelho, Deus diz para Moisés que ele e o povo não tivessem medo, que haveria um livramento ali. Ou seja, Deus deu livramento para o seu povo, aleluia, mandando Moisés utilizar o cajado que ele tinha na mão, o instrumento que ele tinha na mão, para que o Senhor pudesse abrir o mar. Aleluia. Ou seja, muitas das vezes o Senhor, Ele nos usa para dar livramento a alguém. Aleluia. Aleluia. Deus também nos livra de outra forma também, como diz 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10, que fala do Eliezer, que era um dos valentes de Davi, pelo qual, quando Davi estava ali, naquele deserto, sendo perseguido por Saul, Davi e todo o seu exército estavam com seus valentes, aleluias, e ali somente esse homem foi tão corajoso que venceu uma tropa sozinho. Ou seja, somente ele deu livramento, não somente para o rei, mas como para os outros soldados também, ao enfrentar os filisteus, aleluias. Meus irmãos, vemos também que no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, vemos também que Esther dá livramento ao seu povo, através de Mardoqueu. Ou seja, Mardoqueu, ele descobre a conspiração que Amã queria fazer contra os judeus. Ou seja, Amã tinha decretado, tinha selado com o anel a morte dos judeus. Enfim, a informação chegou à rainha, e a rainha promoveu 2 banquetes até denunciar Amã e ele ser descoberto. Aleluias. Então a rainha Esther promoveu um livramento para o seu povo através de oração e jejum, ela e suas servas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, se a gente for citar toda a Bíblia acerca de livramentos, são inúmeros livramentos que Deus deu para aquele povo e deu para nós também. Um texto muito conhecido também sobre livramento, que eu gosto muito desse texto, fala no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 36. Aleluia.
Quem quiser me acompanhar pode abrir a palavra. Que fala aqui o relato onde Senaqueribe, o rei da Síria, invade Judá. E ele afronta o rei Ezequias de uma tal forma que ele manda seu mordomo, Sebna, manda seus capitães intimidar o rei e o povo, querendo destruir a cidade, querendo matar o rei, se achando o rei da cocada preta. Mas no versículo 36 fala que o Senhor mandou somente um anjo e matou 185.000 soldados do exército sírio. Aleluia. Ou seja, Deus, ele promove livramento de diversas formas. Aleluia. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 17, também fala sobre um rei chamado Josafá, filho de Acais, onde o rei Josafá, como anteriormente no capítulo 19, ele tinha feito uma aliança com o rei Acabe. Vemos que no capítulo 20, Deus dá a vitória para ele, Deus dá livramento. Ou seja, ele com todo o seu exército não precisou de utilizar armas físicas para poder combater os inimigos. Aleluias, porque no versículo 17 do capítulo 20 fala, aleluias, que ele não poderia temer, porque Deus ia dar livramento ao seu povo, mas através de quê? Através da oração e através do louvor. Ou seja, duas armas poderosas de livramento que Deus pode agir na nossa vida é através da oração e através do louvor. Mas voltando para Daniel, meus irmãos, que é o maior exemplo dessa noite e é o tema da campanha também, aleluia, vemos aqui que também Daniel, ele obteve um livramento muito grande de Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente pensa que o livramento de Deus, aleluia, é simplesmente Deus colocar um anjo na nossa retaguarda, sairmos pela rua e está tudo bem. Mas não é assim que funciona o negócio. Aleluia. Quando você está orando, Deus está te livrando. Deus está livrando tua casa, Deus está livrando tua família. Aleluia. Quando você está louvando ao Senhor, Deus está operando livramento e você não está sabendo, lá do outro lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Daniel, meus irmãos, fala aqui na introdução da história, que Daniel, ele tinha destaque em Babilônia. Ele era um dos ministros do rei. E os presidentes, os ministros, que eram aliados do rei, eles procuraram conspirar contra Daniel. Eles procuraram achar uma brecha, um defeito em Daniel. Só que Daniel, ele era um tipo de cristão fiel a Deus. Ele era um tipo de cristão trabalhador, um homem que não dava brecha para o inimigo. Ele era um homem temente a Deus. Aleluia. E aqui a Bíblia relata que queriam exterminar Daniel de alguma forma, só que não acharam nenhum defeito nele. Ele era aquele homem exemplar. É aquele tipo de homem que você olha e vê a presença de Deus na vida dele. Aleluia. E vemos aqui que esses invejosos que conviviam com Daniel no palácio, que eram concorrentes dele, para falar a verdade, porque eram amigos da onça, falaram com o rei Dario e fizeram um edito com o rei para promover a queda de Daniel. Colocaram minhoca na cabeça do rei. Olha, rei, faz um edito, porque se alguém adorar outro Deus, a não ser o Senhor, que é o rei, joga essa pessoa na cova dos leões. Ou seja, prepara uma armadilha. Mas na palavra do Senhor diz Isaías 54:17 que toda ferramenta preparada contra mim e tua vida não vai prosperar. Não adianta fazer macumba, não adianta fazer oração contrária, não adianta fazer fofoca. Aleluia. Porque Deus faz questão de chegar e quebrar os braços de Faraó a meu teu favor. Aleluia. A palavra do Senhor fala aqui também, aleluia, que Daniel, ele não debateu com ninguém. Daniel fez o seguinte: ele fugiu da aparência do mal. Ele foi para o seu quarto, abriu as janelas de frente das bandas de Jerusalém, e Daniel simplesmente foi orar, como de costume. Ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, ele não perdeu tempo com pessoas iníquas, pessoas que tramavam maldade contra ele, mesmo ele sabendo. Ele poderia chegar, pegar uma briga, debater. Não, ele não fez isso. Ele preferiu se manter em silêncio e entregar o problema nas mãos de Deus. Aleluia. Ele foi orar ao Senhor.
Porque aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus ele toma a frente e faz por nós. Aleluia. Meus amados irmãos, Daniel estava ali orando. E os homens que conspiraram contra a vida de Daniel pegaram ele no flagrante. Ele lá, o joelhinho dobrado, falando com o seu Deus. Aleluia. E de forma alguma ele reclamou de nada. Os guardas chegaram, prenderam Daniel, jogaram ele dentro de uma cova. Aleluia. E aí está a pergunta: cadê Deus nessa hora para livrar o servo dele fiel? Mas por que Deus não livrou Daniel de entrar na cova? Porque muitas das vezes Deus permite a injustiça para operar a justiça dele na minha e na sua vida. Mesmo que você olhe para um lado e para o outro e veja que alguém está cometendo uma injustiça, uma calúnia contra você, algo que você não fez, se alguém reteve o dinheiro da sua conta, ou então algo ficou preso na mão do juiz, ou você está enfermo e pode pensar: não, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. O problema que você pode estar enfrentando hoje, amanhã é a solução de Deus para a tua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Romanos 8:28. João 13:7 fala claramente: o que eu faço hoje você não sabe agora, mas você vai saber amanhã. Você vai entender depois. Aleluia. Ninguém entende o trabalhar de Deus. E aqui Daniel foi jogado na cova dos leões. Aleluia. A Bíblia fala que colocaram uma pedra na boca da cova. Ou seja, Daniel não tinha defesa nenhuma. Ninguém chegou para defender Daniel. Aleluia. Daniel não teve direito a um advogado. Daniel não teve direito a uma testemunha. Daniel não teve ninguém no momento que ele mais precisou. Ninguém chegou perto dele para ajudar ele. Só estava ele e Deus numa cova. Uma cova cheia de leões. Onde ele poderia pensar: não, Deus não está mais comigo. Deus não está mais comigo. Deus me abandonou, eu vou deixar de servir a Deus. Mas as coisas não funcionam assim, meus irmãos. Deus proveu em você aonde a gente nem imagina ser provado. Aleluia! Muitas das vezes você pode estar olhando para a sua carteira, não tem R$1 nem para chupar uma bala. Você pode estar cheio de dívida, até de cartão de crédito. Você pode pensar: onde é que eu vou arrumar esse dinheiro para pagar esse cartão? Você chega em casa, olha para a sua geladeira, não tem nem sequer um pouquinho de leite para dar para o seu bebê. Isso é sinal de quê? Que Deus te abandonou? Não. Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu gosto muito desse versículo, sabe por quê, meus irmãos? Aleluia. Porque quando a gente clama ao Senhor, Ele responde de alguma forma. Ele dá livramento de alguma forma. Quando a gente busca nosso socorro no vizinho, no parente, no amigo, numa amiga, a gente não encontra a solução, a gente não encontra a providência, a provisão, o livramento que a gente tanto espera. Mas quando o salmista Davi ele falou, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele fez uma pergunta para ele mesmo. Aleluias. E ele percebeu que o socorro dele veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluias. Meus amados irmãos, Daniel estava lá. E no versículo 17 fala que foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Daniel poderia ter morrido asfixiado. Aleluias. Daniel poderia ter morrido de outra forma, ou seja, os leões gostam de uma carne. A gente cria cachorro e cachorro gosta de carne, salsicha. Isso é normal de um animal carnívoro. Mas Daniel, ele não poderia ser tragado, porque Daniel estava cheirando a óleo e não a carne. Aleluia. Aleluia. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não cheira carne, a gente cheira a óleo. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, meus amados irmãos, passava-se a noite e Daniel estava lá, orando ao Senhor. Por quê? Porque não adiantava ele se reclamar da vida, não adiantava ele deixar servir a Deus, que não iria resolver seu problema. Deus estava fazendo um test drive com ele. Deus permitiu ele passar por uma situação perigosa em sua vida. Daniel, aleluia, ele teve que se transformar em um domador de leões. Não era um circo, mas ele teve que aprender a domar as feras que estavam ao seu redor. Aleluia. Será que eu e você estamos preparados
para domar as feras ao nosso redor, que tenta dia após dia tentar nos tragar? Aleluia. Reflita aí um pouco. Aleluia. Muitas das vezes eu e você não sabe nem mais o que fazer. Aleluia. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, eu gosto muito dessa história que fala sobre Ana. Ana tinha um carro que se chamava Penina, e dia após dia ela tinha que enfrentar as humilhações da sua rival. A Bíblia deixa bem claro que Penina era rival da Ana, só porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Mas o que ela se esqueceu é que filho qualquer um tem, mas promessa de Deus que gera é Deus na minha tua vida. Aleluia. Aleluia. Ana venceu quando fez um voto ao Senhor. Senhor, eu quero um filho homem. Aleluia. E se o Senhor me der esse filho homem, ele não vai ser meu, vai ser teu. Todos os dias na sua casa ele vai te servir. Aleluia, Jesus. E Deus cumpriu, aleluia, com a promessa. Com o voto de Ana ele respondeu, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe das minhas e tuas intenções. Aleluia. Deus conhecia Daniel com a palma das mãos dele. Aleluia. Isaías 43, versículo 3 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, que impedirá? Aleluia. Não adianta alguém tentar frustrar os planos de Deus na minha e na tua vida, tentar colocar a promessa de Deus, aleluia, pelo ralo, porque é operando Deus. O que é que vai impedir na minha e na sua vida? Glória a Deus. Ninguém pode tomar a promessa da minha e nas tuas mãos. Ninguém pode arrancar o selo da promessa da minha e na tua vida, porque Deus já nos selou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel tinha o selo da promessa. E aqui a palavra do Senhor diz que o rei, ele não dormiu. O rei passou a noite com insônia e jejum. Aleluia. Ficou incomodado. Aleluia. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. O rei não servia a Deus, mas ele sabia que era o Deus que Daniel servia. Ele sabia que ele não era maior do que o Deus que Daniel servia. Aleluia. Saiba nessa noite que o leão que tenta me tragar e tenta te tragar, não é maior o Deus que eu e você servimos. Aleluia. Aleluia. Confie no Senhor. Salmos 37, versículo 5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Não adianta você orar a Deus, entregar o problema na mão de Deus e depois continuar pegando na mão de Deus o problema e tentando resolver de todo jeito. Para com isso. Entregou na mão de Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus resolver. Porque quem abre porta é Ele, quem cura é Ele. Aleluia. Quem quebra a barreira é Ele, quem dá livramento para mim e para você é Ele. Aleluia. Não adianta usar a sua própria força. Deixa Deus usar a força dele. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o rei passou a noite incomodado, querendo livrar Daniel de alguma forma, mas ele não poderia voltar atrás, porque ele tinha dado o veredito, ele tinha dado a palavra final. Aleluia. Ele tinha selado com o seu anel. Aleluia. Mas no versículo 22, quando o rei pensou que Daniel tinha morrido, quando o rei pensou que Daniel virou ração de leão, aleluia. Aí lá vai o rei chegar lá perto da cova. Daniel, você está vivo, meu filho? Ó rei, estou vivo. Oh, glória. Viva o rei. Alguém está pensando que tentou te matar e você morreu. Oh, glória. Alguém está pensando que você vai ficar afundado em dívida. Alguém está pensando que você não tem mais chamado de Deus. Alguém está pensando que o dom que Deus te deu, Deus tomou de volta. Alguém está pensando que você está por baixo, mas nessa noite o Senhor te coloca por cima. Fecha a boca do diabo e te justifica. Aleluia. Deus exaltou Daniel aí. Deus mostrou para o rei que quem é rei é ele. Aleluia. É, Jeová, tu és maravilhoso. Tem gente que pensa que fizeram macumba para você, você já está morto. Quando te ver vivo, Oh, glória. aleluia, o diabo vai receber um tapa na cara. Eita, Glória a Deus. Não precisa você falar nada, Deus fala por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Eu tenho essa mania de dizer, mania de nordestino, que Deus, quando Ele fala na cara, na lata e na tora. Glória. Deus não manda recado para ninguém, não. Aleluia. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. É tanta profecia falsa por aí que o povo inventa. Aleluia. Deus pode levantar a vaso, pode, mas antes Deus vai falar com você primeiro. Glória a Deus. Porque se tem muito vaso, você também é vaso. Aleluia. Aleluia. Glória a Eu Deus. servia a qualquer Deus. Glória a Deus. Aleluias. Santo é a tua presença. Daniel não precisou fazer nada, ficou quietinho, orando. Não precisou, sabe por quê? Porque em 1 João capítulo 2, versículo 3 fala que o advogado dele chegou para defender a causa dele. Aleluia. Você não tem advogado, não, você tem sim. Aleluia. Se o advogado da terra não resolve a tua causa, o advogado do céu vai resolver a tua causa nessa noite. Aleluia. Aleluia. E Daniel diz para o rei, no versículo 22, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. Para que não me fizessem dano, porque foi achada em inocência diante dele. Olha aí o segredo do livramento. Deus não livrou Daniel, não é porque ele orava 3 vezes. Porque orar 3 vezes qualquer um ora. Deus não livrou Daniel porque ele era profeta, porque profeta qualquer um é. Deus livrou Daniel porque viu inocência nele. Aleluia. Não adianta ser crente, não adianta só orar, não adianta só jejuar. Tem que fazer a coisa certa. Glória. Tem que dar bom testemunho. Aleluia. Aleluias. Porque é muito fácil ser cristão só na igreja. Será que na sua casa você é também? Será que na rua você é? Aleluia. Daniel era em todo tempo, em todo lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mandou um anjo livrar ele. Aleluia. O anjo fechou a boca dos leões. Por quê? Porque Daniel era inocente. Não se preocupe, porque se você estiver passando por algo que estão te acusando, não se preocupe. O próprio Deus, Ele vai te inocentar. Não fique com a consciência pesada, durma tranquilo, relaxe sua mente. Deixa Deus tomar frente da causa. Glória a Deus. Pare de querer se justificar para dizer que está certo. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus falar por você. Deixa Deus agir por você. Aleluia. Não adianta forçar a barra. Deixa Deus trabalhar da forma como Ele fizer, agradeça. Não coloque sua mão onde Deus não quer que você coloque. Aleluia. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas muitas das vezes a gente entra numa prova. Por quê? Porque a gente coloca a mão onde não deve. Aleluia. Mas Daniel, ele teve que testemunhar o que Deus fez na vida dele. E muitas das vezes Deus prova a mim e a você, para a gente dar testemunho lá na frente, para o nome dele ser glorificado. Amém, igreja? Aleluia. Então sabe que nessa noite o anjo do Senhor está comigo e com você, nos dando livramento. O anjo do Senhor, por onde quer que você ande, aleluia, está te protegendo, te livrando do mal. Aleluia. Eu não sei por que eu estou falando isso. Aleluia. Mas Deus tem te livrado de grandes perigos. Glória a Deus. Você anda na rua, vai trabalhar, vai fazer uma coisa ou outra. Aí chega um carro, aí o anjo do Senhor abre as asas e dá livramento. Alguém chega para assaltar, o anjo do Senhor abre as asas para te dar livramento. Aleluia. Você não vê, mas no mundo espiritual, todos os dias, todas as horas, o Senhor está dando livramento para você. Glória a Deus. Aleluia. Só pelo fato de você se acordar pela manhã e estar vivo, abrir os olhos, estar de pé, já é um livramento de Deus para a sua vida. E quantos nem conseguem abrir os olhos? Aleluia. Mas Deus nessa noite, Ele está dando livramento para a tua casa. Está dando livramento para você. Está dando livramento
para um parente seu. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Deus está dando livramento até para o seu ambiente de trabalho. Aleluia. Deus está dando livramento para o seu veículo, para não ser roubado. Aleluia. Deus está te curando da enfermidade que você está sentindo nesse momento. Porque Ele é o médico dos Glória a Deus. Aleluia. O Deus de Daniel está nessa noite, guerreando, pelejando. Aleluia. Porque nessa peleja você não tem que pelejar. Porque a peleja não é tua, é do Senhor. Amém, meus irmãos. Então receba essa palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Porque Deus, Ele fala como Ele quer, usa quem quer, da forma como Ele quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe com toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. E agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.